Olá, tudo bem com vocês? É uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez, hoje, para nós estudar sobre a lei moral, ou seja, os 10 mandamentos. E eu já queria convidar a você a se demorar um pouco aqui, pois eu lhes apresentarei hoje variados textos mostrando para mim e para você a importância da lei moral, da lei de Deus e, acima de tudo, que nos dias de hoje nós cremos de todo o nosso coração que a lei de Deus, a lei moral, ela está em vigor, não foi nada abolida, como muitos pregam por aí. Queridos, pega o seu caderno, se você quiser fazer as anotações, anotar os textos, isso é super importante para a sua compreensão da palavra de Deus. E eu queria começar falando para você algumas coisas muito importantes. Quando você abre a tua Bíblia e vai em Mateus capítulo 5, verso 17 e 18, você vai perceber ali na palavra de Cristo que a lei, ela é o quê? Ela é eterna. Outra coisa importante, 2 João, verso 6, que só tem um capítulo lá, verso 6, você vai perceber ali nas palavras que a lei, ela já existia antes do Sinai, ou seja, quando a lei foi dada por Deus no Sinai, por meio do profeta Moisés, ela já existia antes. Outra coisa importante é que o Senhor Jesus, ele fez o resumo da lei em dois principais mandamentos, que é amar a Deus e amar ao próximo. Esse é o resumo da lei. Nós vamos analisar ali um pouco sobre o resumo da lei, logo mais nas palavras de Cristo em Mateus 22, do verso 37 ao 40. Vamos dar continuidade. Quando você vai para Apocalipse, capítulo 22, você lendo ali o verso 18 e o verso 19, Malaquias, capítulo 3, verso 6, você vai perceber que a lei de Deus, ela é o quê? Imutável. Ela não muda. De forma alguma muda. Muito bom. Outra coisa super importante é que a lei de Deus, ela foi escrita por meio de quem? Pelo dedo de Deus. É só você ler Êxodo capítulo 31, verso 18. Quando você vai também a Romanos capítulo 7, verso 12, você vai ver ali o apóstolo Paulo dizendo que a lei é santa, justa e boa. Agora, como uma coisa que é santo, justo e bom, acabou, não vale mais de nada, foi abolida, como tem sido pregado aí pelo mundo evangélico. Percebe que aqui há uma incoerência. Outra coisa importante, Jesus e os apóstolos guardaram que a lei. É só ler João capítulo 15, verso 10. Atos capítulo 13, verso 13 e 14. Você vai perceber ali que, de fato, os apóstolos e o Senhor, eles guardaram que a lei. Outra coisa importante é só você abrir a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e verso 14. Lá está dizendo o seguinte: de tudo o que tem ouvido a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de quê? De todo o homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Percebe que aqui, para falar a respeito da importância do juízo, o princípio da interpretação aqui é o quê? A guarda de quê? Dos mandamentos de Deus como o dever de todo homem. Porém, quando você vai para Tiago, capítulo 2, do verso 10 ao 12, você vai ver que a norma do juízo, a norma do juízo será o quê? A lei de Deus. Percebe? Nós vamos ser julgados por Deus e a norma, a regra ali é o quê? A lei de Deus, como o apóstolo Tiago chama da lei da liberdade. Porém, queridos, eu preciso também falar algumas coisas importantes para você. Jesus Cristo, ele resume a lei em dois mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Mas o resumo pelos quais Jesus Cristo fez anula a lei? O que é que você pensa sobre isso? Vamos entender essa questão aqui? Bom, para nós entender essa questão, nós precisamos abrir a Bíblia em qual livro? Êxodo capítulo 20. E no capítulo 20 de Êxodo, você vai encontrar ali a lei de Deus. E o primeiro mandamento que você encontra ali é o que? Não terás outros deuses diante de mim. Quando você lê esse mandamento, leia com bastante atenção e perceba que
Se porventura você guardar esse mandamento, obedecer esse mandamento, você está amando a quem? É claro, a Deus, pois se você não trocar ele por outro Deus, o que é que você está fazendo? Amando. Não é exatamente isso? Agora vamos para o segundo mandamento. O que é que o segundo mandamento diz? Não farás para ti imagem de escultura. Ou seja, não trocar, ou seja, Deus, por uma imagem esculpida. Não se dobrar diante dessa imagem, não prestar culto a essa imagem. Enfim, quando nós obedecemos esse mandamento, nós estamos amando a quem? A Deus, porque não trocar Deus por imagem, nós estamos amando a quem? A Ele. Mas nós vamos para o terceiro mandamento. E o terceiro mandamento diz o seguinte: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome o que? Em vão. Então, quando a gente nos preocupamos em honrar o nome de Deus, em reverenciar o nome de Deus, não está falando o nome de Deus por brincadeiras e nem em rodinhas de piadas. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos honrando o nome dele e amando ao Senhor, demonstrando amor por Deus. Não é isso? Agora, quando nós vamos para o quarto, o que é que o quarto mandamento diz? Você sabe o que é que o quarto mandamento diz? Lá diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado de quem? Do Senhor teu Deus. Agora entra, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. E aí agora você percebe que o sábado é de quem? Do Senhor teu Deus. Se porventura você dizer assim, ó, eu vou parar agora para descansar no dia de sábado, você vai parar para descansar por amor a quem? O sábado é de quem? De Deus. Então é por amor a Deus. Esse é os primeiros 4 mandamentos. Agora, quando você vai analisar os últimos 6 mandamentos, você vai perceber que agora a coisa muda. Não é mais demonstrar amor por Deus, você o guardando, mas é demonstrar amor ao próximo. Quer observar comigo? Por exemplo, o 5º mandamento é o quê? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida aqui na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, quando você está honrando o pai e a mãe, obedecendo, você faz isso por amor a quem? Aos seus pais. Você o ama, por isso você obedece, por isso você o honra. Não é isso? Então, o 5º mandamento é uma demonstração de amor a quem? Ao próximo. Quando você vai para o 6º, o que é que diz o 6º? Não matarás ou não assassinarás. Quando você não mata as pessoas, não mata os animais e etc., você está guardando qual lei? Ou melhor dizendo, está amando quem? Não é o próximo? Não é o próximo que está do seu lado ou distante de você que você está amando? Não é isso? Enfim, agora o 7º mandamento. Não adulterarás. Então, o adultério é um ato de pecado contra quem? O próximo. E se você não adultera, você está demonstrando amor a quem? Ao próximo. O 8º, não furtará, é o roubo. A gente rouba quem? Não é o próximo, não é as pessoas, se porventura fôssemos ladrões. Não é verdade? Então, quando a gente obedece esse mandamento, é uma demonstração de amor a quem? Ao próximo. Quando você vai para o 9º mandamento, é não dirás falso testemunho contra quem? O teu próximo. O próprio mandamento já está dizendo. Então, é uma demonstração de amor ao próximo. Ou seja, não mentir. O falso testemunho é a mentira. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira. Entende? Agora, vamos para o 10º. O 10º é não cobiçar. Fala da cobiça, não cobiçar a casa do próximo, a mulher do próximo, nada do próximo. É uma demonstração de amor a quem? Ao próximo. Então agora você percebe por que foi que Jesus Cristo resumiu a lei em 2. Por quê? Porque a demonstração de amor a Deus e ao próximo é o cumprimento de quê? Da santa lei de amor de quem? De Deus. É o cumprimento, não a abolição, como muitos dizem. Não, Jesus Cristo aboliu a lei e agora você precisa agora somente guardar 2. Amor a Deus e ao próximo. Mas, na verdade, quando você ama a Deus e ama ao próximo, você está cumprindo com o quê? Cumprindo com a lei, porque a lei já está clara ao dizer que a demonstração de amor tanto a Deus e quanto ao próximo é guardar o quê? Os seus mandamentos. Você percebe como há uma incoerência no meio religioso quanto a isso? Agora, quando você vai para o livro de Mateus, capítulo 5, verso 17 em diante, você vai perceber o que Jesus Cristo está falando ali. Ele está dizendo que não veio abolir nem a lei e nem os profetas, ele veio cumprir. E ele fala que nada será tirado da lei até que tudo se cumpra.
Meus irmãos, tudo já se cumpriu, nós estamos aqui ainda vivendo essa luta e nada se cumpriu ainda. Ou seja, o cumprimento total de tudo será na volta de Jesus, quando ele vai transformar o nosso corpo corruptível e vai nos dar a incorruptibilidade, vai nos dar um corpo mortal, vai nos dar a eternidade. E ali tudo vai se cumprir. Você percebe? E o seu desejo vai estar onde nesse dia? Nos braços do Senhor Jesus, não é isso? Diga amém. Muito bem. Então, você percebe que a lei de Deus, de forma alguma, ela foi o quê? Abolida. E o que mais me impressiona é que a santa lei de amor de Deus, ela foi escrita pelo dedo do próprio Deus. Foi o dedo de Deus que a escreveu. E outra, não foi apenas uma vez, duas vezes. E aqui eu finalizo dizendo para você o seguinte: quando Deus pediu a Moisés para subir até o monte, para levar as duas tábuas de pedra, tábua de acácia de pedra, para o Senhor escrever nas tábuas os mandamentos, Moisés o fez e subiu com as duas tábuas. Quando chegou lá no monte, ele permaneceu lá durante um tempo, 40 dias, lá no monte. E o povo ficou abaixo do monte. E quando Moisés retorna com as duas tábuas na mão, ele encontra o povo ali, adorando um bezerro, pelos quais eles pediram a Arão para fazer. Moisés olha para aquilo e pensa: a lei que estou trazendo nas minhas mãos está dizendo para não adorar ídolos, não adorar imagens. E eles fizeram isso. Moisés ficou tão indignado com aquilo que pegou as tábuas e a quebrou. Mas Deus agora disse para Moisés subir ao monte novamente. Suba novamente ao monte. É só ler Deuteronômio capítulo 10, do 1 ao 5. Está lá tudo escrito, tudo claro. Moisés novamente sobe ao monte. E Deus escreve pela segunda vez os mandamentos. E Moisés desce do monte e entrega ao povo. Sabe, queridos, é muito difícil. O próprio Deus, que escreveu a lei com seu próprio dedo, está ouvindo dos evangélicos que a lei foi abolida só porque não querem guardar o sábado. Só porque rejeitam o sábado, eles dizem que a lei foi abolida. Mas, na verdade, eles guardam os 9. Porque, certamente, eles não praticam adultério. Eles amam as suas esposas. Mas, infelizmente, é um transgressor do 4º mandamento, que é o do sábado. Mas o convite de Deus para você hoje é que você abra a sua Bíblia em todos esses textos e muito mais. E procure estudar e analisar por si só. E você vai perceber que há uma incoerência no meio pelos quais você pisa hoje em relação a esse assunto tão importante da Bíblia. E você tome a sua decisão ao lado daquilo que é verdade. Amém? Que Deus abençoe você, que você encontre a luz da verdade e que a verdade brilhe na sua vida e você seja um praticante. Ô glória!